Como que eu faço para vencer esse desafio? Quando nós somos confrontados com um desafio muito grande, algo que está na nossa frente, e às vezes a gente não entende como que isso pode às vezes até paralisar a gente. Existem coisas que nos paralisam e fazem a gente ficar travado, a gente não sai do lugar. E a gente olha para aquele desafio, ele parece tão pequeno, parece uma coisa tão simples de vencer, e simplesmente a gente não vai, trava, a gente simplesmente se trava ali, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir desenvolver uma coisa assim, tão simples, tão banal. A gente olha assim, meu Deus, como é que eu não tô conseguindo fazer isso? Hoje de manhã eu tava pensando sobre isso, tava meditando sobre isso, e lembrei de quando, para mim, dirigir era uma situação bem complicada. Tava pensando, dirigir era tão difícil para mim, era tão complicado. Tinha medo, um medo assim que me travava assim. Às vezes quando alguém dizia assim para mim, pega o carro, vai lá, dirige, faz, vai aqui, vai ali. Eu tinha carteira já, só que eu tinha um pânico, era um medo assim que me travava assim. E eu tava meditando e pensando que os nossos desafios, na verdade mesmo, eles são a mesma intensidade. Eles têm a mesma intensidade, porque aquilo naquele tempo, hoje eu olho isso e penso, nossa, que pequeno, né? Porque eu dirijo por tudo que é lugar, eu consigo hoje, pra mim isso é normal, dirigir um carro. Só que naquele tempo era tão difícil, que era um bloqueio mental na minha cabeça, eu não conseguia de jeito nenhum pegar um carro e sair dirigindo. Parecia que todas as coisas negativas possíveis no mundo iriam acontecer naquele dia e comigo. Então, só que era o tamanho do desafio que eu tinha para aquele tempo. Hoje, eu comecei a pensar que o desafio que eu tenho hoje na minha vida, algo que eu quero conseguir, que eu tô tentando, ele é do mesmo tamanho daquele lá. Só que a diferença é que o meu nível subiu. Eu subi o meu nível, né? Então é por isso que ele parece ser tão grande. Na verdade, ele é do mesmo tamanho daquele. E isso faz criar uma fé gigante dentro da gente. Por quê? Porque se eu conseguir, naquele tempo, com aquela idade, vencer aquele desafio, hoje eu consigo também. É a mesma intensidade, é o mesmo medo, os mesmos bloqueios que estavam lá estão de volta aqui. Ou seja, é o meu cérebro reptiliano, que a gente chama, né? Tá se repetindo de novo a mesma coisa. E, mais uma vez, o medo tá me bloqueando, o medo tá me paralisando, a incerteza, a dúvida, né? Então, eu pude entender isso, ficou bem claro pra mim que a intensidade é igual, até mesmo quando a gente era pequeno, né? Quando a gente tinha, porque a gente passa por desafios desde pequeno. Quando tu vai pro colégio a primeira vez, e eu sempre fui muito desafiada a isso, porque quando eu ia pro colégio eu também não queria ir. Eu tenho muita dificuldade do novo, muito medo. O medo do novo me paralisa, faz com que venham as incertezas. Hoje, claro que eu entendo, né? Porque buscando entender a mente humana, as leis do universo, eu entendo isso, eu entendo o que é algum trauma, alguma coisa que aconteceu e que eu preciso limpar. Enquanto isso não é limpo, enquanto isso não é reprogramado na minha mente, eu continuo passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. E o que eu tenho que fazer então? O que nós devemos fazer, né? É trocar nessa informação. É quando vir esse pânico e vir esse medo, eu acrescento o quê? Eu acrescento algo com fé. Que é que da outra vez, quando eu tava com medo de dirigir, de ir pro colégio, eu fui e não aconteceu nada demais. Não, eu passei aquele desafio. Quando eu fui tentar dirigir, quando eu tava com tanto medo, e eu criei coragem, coloquei a mão no volante e disse assim, eu consegui. Então quer dizer o quê? Que esse mesmo resultado vai se repetir de novo na minha vida. Vai se repetir. Por quê? Porque isso você já acrescenta fé. Então, como é que a gente faz, né, para corrigir isso, né? Assim, o nosso cérebro, ele tem... Se a gente focar num pensamento durante 17 segundos e a gente fica naquele pensamento, depois daqueles 17 segundos, nosso cérebro ele começa a enviar
mais e mais e mais esses pensamentos. Porque durante o dia a gente tem em média 60 mil pensamentos. Imagina então. Então quer dizer que a cada 17 segundos a gente fica num pensamento, a nossa mente começa a enviar mais e mais daquele mesmo conteúdo, vamos dizer assim, de pensamento que você está tendo. Então, vamos dizer que vem aquele nosso medo, aquela nossa insegurança, aquele desafio que você quer fazer. Então você começa a pensar naquilo e começa a vir os medos, começa a vir... por exemplo, vou dar um exemplo de dirigir o carro mesmo. Daí você pensa, eu vou dirigir. Mas aí depois vai que eu tô dirigindo e alguém bate em mim. Vai que eu chego no lugar e não consigo estacionar. Então você começa já, nossos pensamentos são como se fossem orações. É como se a gente estivesse orando a Deus. Então você está pedindo aquilo. Tenta imaginar assim, que daí você vai conseguir controlar mais os seus pensamentos. Então é mais ou menos como se aquilo que você está pensando é como se você estivesse orando e pedindo aquilo. Pensa que aquilo que você está pensando vai acontecer. Aí você vai te ajudar, vai ser mais fácil você bloquear esses pensamentos. Então o que você faz? Eu vou dar uma dica assim que foi que mais ou menos eu pensei para fazer para mim. Quando vem o pensamento, o que eu faço? Eu começo a imaginar assim, começo a seguinte frase: como seria se... Aí começo a imaginar, como seria se eu estivesse dirigindo na rua e tudo dando certo? Aí eu começo a imaginar tudo dando certo. Eu dirigindo, chegando num lugar, estacionando, faço mesmo. Imagino eu estacionando o carro, eu dirigindo feliz, escutando uma música bem legal, uma música que eu gosto no carro, tendo a alegria de levar minhas filhas no colégio, buscar, ir no mercado, ter essa liberdade. Daí começo a imaginar tudo isso. Então, foi assim mais ou menos que eu imaginei fazer para que eu consiga vencer os meus desafios também. E eu decidi compartilhar para ver, vai que ajuda mais pessoas, né? Tem mais pessoas que estejam passando pelo mesmo problema, que é se sentir desafiada e não conseguir vencer esse desafio. Então, o segredo é pensar e também não parar. É seguir adiante, enfrente o teu medo, vá. Porque saiba que se você se sente desafiada, se você se sente... o celular caiu aqui. Se você se sente desafiado, se você sente assim, um desejo quando você pensa naquilo, saiba que sim, é um desejo do teu eu interior, da tua alma. Então, esse desafio vem por quê? Porque é a luta, né? É a batalha. Então, vence, vá em frente, visualize, bloqueie os maus pensamentos e vá em frente. Vá em frente que você vai conseguir, você vai vencer esse desafio e depois volta aqui e me conta nos comentários se você conseguiu, tá ok? Um grande abraço.